Profeta Amós, capítulo 4. Se você quiser nós podemos intitular como um encontro com Deus. O tema dessa mensagem nós podemos intitular como um encontro com Deus. Capítulo 4, versículo de número 12. Aqueles que forem achando, diga glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, amado, santo, quero te agradecer, ó Deus, por essa noite, por esse momento de subir mais uma vez a esse altar para ser o pregoeiro da tua santa e gloriosa palavra. Senhor, que nessa noite o teu Espírito possa fluir no meio da congregação e fazer conforme tudo que está designado para esse momento e para essa hora sobre a vida do teu povo. Ó Deus, já temos a confirmação pelas vidas que me antecederam a este altar e juntamente colaboraram, ó Deus, trazendo a confirmação daquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Ó Deus de Israel, que possamos ser exortados, consolados, edificados e termos a consciência que todos nós que aqui estamos, querendo ou não, teremos um encontro com o Senhor. E precisamos, ó Pai, estarmos preparados para esse dia. Ó Deus, então, que nesta noite, essa palavra que tem poder de nos santificar, ela possa trabalhar no nosso interior, ela possa tirar todas as nossas anomalias e tudo aquilo que tem te desagradado, até que possamos, como homens e mulheres de Deus, refletirmos a tua glória, que nós venhamos a cada dia mais diminuirmos para que somente o Senhor cresça, para que possamos dizer, assim como o apóstolo São Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. Ó Deus de Israel, entrego esse momento aos teus cuidados, pedindo a tua ajuda e a tua direção, e que esse povo que aqui está trazido por mão forte, através do teu Espírito, não saia da mesma forma que entraram, e que tudo isso venha concorrer e colaborar para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Bem, meus amados irmãos, igrejas abençoada por Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, eu tenho uma dura tarefa de trazer uma mensagem que possa fazer você refletir em relação à sua vida com Deus. Nós que somos pastores, nós temos a obrigação de ministrar a palavra que vai fazer com que a igreja, que vai fazer com que a ovelha ou um membro sinta a necessidade de mudança. Nós precisamos trazer uma mensagem que vai fazer você sair daqui nessa noite dizendo: eu preciso mudar, eu preciso melhorar ainda mais. E o Espírito Santo me trouxe esse versículo ao meu coração: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então, dentro do contexto histórico, e nessa noite eu vou entrar na história de Amós, o livro do profeta, ele vai falar a respeito das injustiças sociais. O livro do profeta Amós, ele vai falar das injustiças políticas, e que os mais favorecidos
aqueles que já tinham condições financeiras, os ricos de Israel, eles vinham cometendo contra os irmãos mais pobres que lá estavam. Israel, ele vinha transgredindo um dos mandamentos de Deus. A lei de Moisés, ela trazia diversas observações sobre cuidados que os israelitas deveriam ter uns para com os outros. Só que os ricos, eles estavam oprimindo os seus irmãos mais pobres. O cenário da história que Amós estava vivendo, que era um cenário religioso e um cenário social, estava totalmente contrário às ordens que Deus havia dado. Sacerdotes estavam se aproveitando de suas funções para tratarem dos seus próprios interesses e se tornarem ricos. Quem tinha dinheiro chegava até os juízes e compravam sentenças, e esses juízes de Israel eram juízes corruptos, e assim eles estavam usurpando dos direitos dos menos favorecidos, dos necessitados. Pais e filhos na época estavam se deitando com a mesma prostituta. Para você ver o cenário a qual Amós é enviado por Deus para profetizar. E todos eles que lá estavam, eles tinham a certeza que se eles seguissem os rituais que estavam escritos na lei de Moisés, eles não precisariam se preocupar com as suas vidas pessoais. Então nós não somos muito distantes da realidade de Amós. Parece que nós estamos vivendo o mesmo cenário. Pastores estão se enriquecendo, juízes corruptos estão julgando causa a favor daqueles que têm. Nós estamos vendo prostituição dentro de casas, e não há preocupação nenhuma com as suas vidas pessoais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, igreja do Senhor, porque você vai ter um encontro com o teu Deus, queira você ou não. E o profeta, ele é levantado por Deus, e o seu nome significa aquele que carrega, ou carregador. Se você entrar e pesquisar, você pouco vai saber a respeito da vida de Amós. Mas esse profeta, ele está nos ensinando que Deus, ele usa quem ele quiser. A única informação talvez que você vai ter é que Amós, ele era um homem do campo, ele cuidava de bois, e também ele cultivava figo silvestre. Amós era oriundo da tribo do sul, da tribo de Judá, a uma cidade chamada Tecoa, que ficava a 22 quilômetros de Jerusalém. Amós era um homem rústico, Amós era um homem simples, humilde, de um vocabulário limitado, e talvez, Daniel, ele não fosse a pessoa mais adequada para trazer a profecia nas circunstâncias que o reino do norte estava vivendo. Mas não era vontade desse profeta ir profetizar. Mas Deus levanta Amós e diz para que ele possa ir até o reino do norte profetizar para esse cenário que nós acabamos de dizer aqui, o cenário com que Israel ele estava vivendo. E Amós, ele não estudou na escola de profeta. Amós, ele não nasceu
com uma vocação para ser profeta. Mas Deus levanta ele do reino do sul, coloca uma mensagem sobre ele, e ele carrega uma mensagem do reino do sul para o reino do norte, especialmente para uma classe sofisticada, uma classe que tinha posse, uma classe dominante que estava vivendo em Israel e estava oprimindo seus irmãos mais pobres. Deus diz para nós: levanta-te, vai lá, abra a tua boca e profetiza o que eu tenho colocado na tua boca. A mensagem que Amós carrega não é uma mensagem que muitos gostariam de ouvir. É uma mensagem de conserto. É uma mensagem de arrependimento, de conversão. A coisa estava tão séria que Deus dá uma visão para Amós a respeito de um prumo. Se você for no capítulo 7, a partir do verso 8, desse mesmo livro do profeta, vai dizer que o Senhor disse para Amós, e disse assim: eis, o que tu vês, Amós? Ele disse: eu vejo um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. E nós sabemos que o prumo, Daniel, que trabalha com obras, sabe muito bem disso. É um instrumento utilizado para a verificação de uma parede, se ela está torta ou não, se ela está reta ou não, se ela pode ser aproveitada ou não. E Jeová, ele pega o prumo, coloca na parede chamada Israel, e vê que a parede de Israel está torta. A parede de Israel não poderia ser aproveitada, a parede de Israel teria de ser derrubada. Então Deus diz para Amós: Amós, que tu vês? Eu vejo um prumo, eu vou passar esse prumo em Israel, e a parede da torta eu vou ter que derrubar. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Então essa mensagem não soou bem nos ouvidos do povo. O povo não queria ouvir conserto. Irmão Jorginho, o povo não queria ouvir palavras de arrependimento, de mudança. Eles queriam ouvir palavras de prosperidade, de bênção, de segurança, de paz. Eles queriam ouvir isso. E olha que interessante: Amazias, sacerdote em Betel, e foi falado aqui nessa noite sobre Betel. Então Amazias, ele é sacerdote em Betel, ele acusa Amós de conspirar contra o rei chamado Jeroboão. Só que Amazias, ele não era sacerdote de Deus. Amazias, ele não é sacerdote de uma linhagem de Arão. Ele foi colocado como sacerdote através do rei Jeroboão. Foi Jeroboão que foi lá e levantou Amazias como sacerdote. Não foi o Senhor que ordenou a Amazias a ser um sacerdote. E nós sabemos que para ser sacerdote, somente da linhagem de Arão, somente da casa de Arão poderia exercer esse ofício. E ele é constituído como sacerdote pelo homem. Como tem muitos nos nossos dias, se auto-intitulando pastores, apóstolos, missionários, e não foram chamados por Deus, não foram vocacionados pelo Senhor. Eles mesmos estão se auto-titulando. Tem pessoas aqui, como foi falado também nessa noite, que sem visão nenhuma está levantando homens e mulheres para exercer cargos que Deus não chamou. Meu Deus, aleluia. O meu irmão tem dinheiro, tem, então eu vou levantar ele a pastor. É meu amigo pessoal, então vamos colocar ele como evangelista. Tem muitos lugares que está sendo assim. É verdade. E não está sendo vocacionado por Deus, não está sendo chamado por Deus. Isso aconteceu no período de Amós, porque na divisão do reino entre Jeroboão e Roboão, Jeroboão, para que o povo não fosse até
Ele coloca lá o bezerro de ouro, para que o povo não pudesse ir para Jerusalém adorar, porque todo ano havia 3 festas anuais, e nessas 3 festas anuais o povo tinha que ir para Jerusalém para adorar. Então ele levanta altares de Betel, para que o povo não fosse para Jerusalém e por lá ficasse. Mas Deus não havia ordenado nada, havia idolatria. Jeroboão traz idolatria. Então Amazias, levantado por Jeroboão, ele vai dizer, isso está registrado no capítulo 7. Ó rei Jeroboão, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer com todas as suas palavras. Ele está dizendo, rei, que o Senhor vai morrer e a espada se virá sobre ti e Israel será levado cativo. Essa era a mensagem de Amós. Quem quer ouvir uma mensagem dessa? Quem quer ouvir mensagem dura? Quem quer ouvir uma mensagem dizendo, a espada vai descer sobre ti, sobre o teu ombro? Você vai se tornar cativo. Quem quer ouvir isso? Vai dizer que você não é profeta, vai dizer que tu não é homem de Deus, vai dizer que tu não é mulher de Deus. Mas se você chega aqui, ó, eu estou vendo, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus abriu uma porta nessa noite, e eu vejo a irmã entrando, ela vai dizer, Deus está falando, é homem de Deus. Ei, querido, se você não estiver na posição, Deus levanta a profeta para dizer, tem que se consertar, tem que tomar posição, e isso dói mesmo, a verdade dói mesmo, e tem que doer, porque a verdade quando penetra, ela machuca, mas é salutar para a tua vida. É Deus, eu creio, Pai. E Amazias, ele está se levantando para botar Jeroboão contra nós, dizendo, ele está conspirando contra ti. Amazias está trazendo, sabe o que? Um conflito entre Amós e Jeroboão. E quantos dentro da casa do Senhor, criando esse tipo de situação, de conflito entre irmãos. Dizendo, a fulaninha falou assim de você. Quer, mas em nome de Jesus. Estamos vivendo períodos assim dentro da igreja. Mas eu quero declarar e pedir que o Senhor levante mais homens como Amós. Em nossa geração que não tem medo. Aleluia. E que vai e fala aquilo que o Senhor está mandando. Ele está dizendo para Jeroboão, olha, Amós está te caluniando. Amós está te perseguindo. Ele está tramando pelas tuas costas. Só que Amós foi levantado por Deus e era profeta verdadeiro. Aleluia. E quando a verdade chega, o falso se incomoda. Meu Deus. Quando a verdade chega, o falso começa a perseguir. Quando a verdade chega, Jesus. o falso começa a acusar. Porque quem vive na falsidade e na mentira não suporta ouvir verdade. Prepara-te, ó Israel, porque tu vai ter um encontro com teu Deus. Fala para o teu irmão, tu vai ter um encontro com teu Deus. Se você for no versículo 13 desse capítulo 7, você vai ver que Amazias convida Amós a se retirar de Betel. Amazias está dizendo para ele, ó, vai, foge para Judá. Ali você come pão e ali você profetiza. Mas em Betel, a partir de hoje, você não pode mais profetizar. E o versículo 13, ele me chama a atenção, sabe por quê? Que ele vai dizer assim, ó, porque Betel
é santuário do rei. Betel é a casa do rei. E foi falado aqui nessa noite, Betel significa, sabe o que? Casa de Deus. E Amazia está dizendo: não, Betel agora é santuário do rei, Betel agora é a casa do reino. Foi lá em Betel que antes se chamava Luz, que Jacó, ele deita na pedra, tem um sonho e uma escada colocada da terra ao céu, e os anjos de Deus subindo e descendo. E quando Jacó desperta daquele sono, ele vai dizer: quão terrível é esse lugar, quão temível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Ele está dizendo que Betel era um lugar terrível. Era terrível porque ali estava a presença de Deus. Porque se você for ver no versículo 10, ele vai dizer: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Por isso que Betel era um lugar terrível. Mas aqui a Amazia está dizendo: Betel, você não pode profetizar. E quantos estão transformando em Betel na casa do rei? Quantos estão transformando a casa de Deus na casa de pastores? E esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar aqui não é a casa do pastor. Esse lugar aqui é o lugar da presença de Deus. Esse lugar aqui não é a casa de presença de homem. Quem tem que aparecer é Deus. E o homem não tem que aparecer. Estão mudando, estão transformando Betel na casa do rei, no santuário do rei. Ei, querido, tem que mudar isso, tem que transformar isso, porque esse lugar aqui, ele tem que continuar sendo terrível. Terrível por quê, pastor? Porque aqui tem que ter a presença do Senhor. Aqui tem que ter somente a presença dele. E Demanda, aleluia, 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 aleluia. então o que tem de falso sacerdote transformando a casa de Deus na casa do rei está assim por aí. É verdade. Aleluia. Betel está deixando de ser um lugar terrível, conforme disse Jacó. Medalha. Sabe para quê? Para ser um covil de salteadores, Eita. para ser casa de bandidos. Jesus. É verdade. Nossas igrejas estão vivendo um verdadeiro covil de salteadores. Mas prepara-te, ó Israel, porque você vai ter que ter um encontro com teu Deus. Aleluia. Eu creio. Nesses lugares aí que estão transformando em santuário do rei, a casa do reino, profeta que é profeta de Deus não pode pregar, não é bem-vindo. Porque lá não pode pregar a verdade. Eita, Deus. Primeira coisa que eles perguntam: o irmão vai pregar sobre o quê? Porque aqui não pode pregar isso, aqui não pode pregar isso, aqui não pode pregar isso. Então por que você está indo lá? Ei, mas se Deus está mandando você lá, Ele pode dizer que você não pode pregar isso, não pode pregar isso. Mas você vai chegar lá, abrir tua boca e vai entregar tudo que Deus está mandando. Porque até quem garante a tua vida é Ele que mandou você. Aleluia, glória a Deus. Então nesses lugares, profeta de Deus não é bem-vindo. Mas você é profeta. Aleluia. A tua vida está na mão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ser um Amós carregando uma mensagem de Deus. Porque o nome Amós significa carregador, aquele que a carrega. Aleluia, Jesus. Qual foi a mensagem que Deus mandou me carregar? Aleluia. Eu costumo dizer que eu não consigo pregar prosperidade. A mensagem que Deus manda carregar é a mensagem de você. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que entregar o que Deus está mandando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, mais uma vez, fala com o seu irmão: prepara-te. Prepara-te. Para te encontrares com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O encontro de Israel com Deus nessas condições, Aleluia. o que eles estavam vivendo seria nada agradável.
Não seria um encontro para acordo, seria um encontro para julgamento. E duas palavras nesse capítulo 4, versículo 12 me chamam a atenção. A primeira palavra, preparar. E a segunda, encontrar. Preparar para encontrar. E geralmente quando nós vamos a um encontro, nós procuramos nos preparar, senhor. Vestimos a melhor roupa, colocamos o melhor perfume, fazemos o melhor penteado, né? E ainda assim nós ficamos preocupados. Será que ela vai me achar bonito? Será que ele vai me achar bonito? Então existe toda uma preocupação para um encontro. E a Bíblia é enfática em dizer que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Que o Senhor, irmã Maria Helena, Ele vem nos buscar, que haverá um encontro entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a sua igreja. E nós estamos despercebidos. A igreja está despercebida para o dia do encontro com o Senhor. Mas uma coisa é certa, queira você ou não, esse encontro será inevitável. Aleluia! Eu não tenho visto a preocupação dos líderes em preparar a igreja. Eu não estou generalizando, amém? Mas eu não vejo essa preocupação. E o encontro não pode ser de qualquer maneira. Não se encontra com Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Para se encontrar com Deus tem que ter preparo. E o maior de todos os apóstolos, ele tinha essa preocupação com a igreja. Se você for na primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo vai dizer assim: estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação. Paulo precisava apresentar a igreja como uma virgem pura. E Paulo se empenhou no preparo para com a igreja de Coríntios. Porque dentro da igreja de Coríntios, irmã Marcela, havia imoralidade. Dentro da igreja de Coríntios havia prostituição. Dentro da igreja de Coríntios havia idolatria, dissensões, facções. Havia ciúmes. Dentro da igreja de Coríntios havia divisão. E Paulo, o que ele faz? Ele vem colocando a igreja em ordem. Paulo vem ensinando a forma com que a igreja ela precisava se comportar. Quantos me ouvem, diga glória a Deus. Então hoje a imoralidade está dentro da igreja e não está sendo combatida. Imoralidade o que é, pastor? É tudo que fere a moral. Como por exemplo desonestidade. Tem muito crente desonesto que compra e não paga, que dá calote, crente que mente. Outro conceito é libertinagem. Pode tudo. O sexo pode rolar à vontade. Depois sobe para cantar, sobe para ministrar, pula no mistério e diz que é Deus. Aleluia. Pode colocar qualquer roupa. Você já parou na frente do espelho? Você como uma mulher de Deus, pergunta para o espelho e diz assim: espelho meu. Aleluia, meu irmão. Essa roupa está boa para usar. Meu Deus. Aleluia.
Ou se não, sabe o que você faz? Faz aquela autorreflexão dizendo assim: se o Senhor estivesse andando do meu lado, Ele andaria comigo com essa roupa? Libertinagem, a igreja hoje tem aqueles que outro conceito é mau costumes. Crente que xinga, crente que bebe, crente que fuma. Gente, isso está dentro da igreja. Hoje o adultério está em cima dos púlpitos. Pastores adulterando a palavra de Deus, trocando o verdadeiro pelo falso. Adultério em cima dos púlpitos, Daniel. E esse adultério está fazendo com que o povo viva uma vida idólatra. Nós estamos vendo a fornicação se alastrando dentro da igreja. Levitas tocando e fornicando. Levitas cantando a Deus e fornicando dentro da igreja. Membros vivendo uma vida promíscua. Sai com um, sai com outro, sai com um, sai com outro. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Sem contar os ciúmes, as divisões. Crente trazendo divisão dentro da igreja. Em classes, aí sabe o que eles estão fazendo? Eles dividem a igreja, pegam a metade do rebanho, levam e abrem outro ministério. Onde é que nós vamos parar com isso? Perdemos o temor, perdemos a reverência, o respeito para com a santidade do Senhor. Nós não temos visto a igreja como um agente de combate do pecado, e sim como uma agência que está promovendo o pecado. A igreja deixou de ser um lugar terrível. Sabe para quê? Para ser um simples lugar de encontros sociais. Meu Deus. A igreja deixou de ser um lugar terrível e temível para ser uma casa de comércio. Ela deixou de ser, como Jacó disse, esta é a porta dos céus. Sabe para quê? Para ser a cova de salteadores. Desperta, irmãos. Jesus está vindo. Vamos ter um encontro. E não vai haver encontro sem santidade. Porque o autor dos Hebreus, ele, no capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 19, o Senhor disse para Moisés, presta atenção que aqui eu quero despertar você para algo. O Senhor lhe disse assim para Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Houve aqui uma preparação de 3 dias para que o povo pudesse ter um encontro com Deus no monte Sinai. Quantos dias? 3. O Senhor disse: estejam prontos para terceiro dia. Permita-me aqui abrir um parênteses para trazer algo da parte de Deus.
Esses 3 dias aqui, dentro de uma visão escatológica, são 3 dias, não são apenas 3 dias, são sim 3 períodos. Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O profeta Oséias, presta atenção, no capítulo 6 ele vai profetizar também a respeito de 3 dias. O versículo 1 ele vai dizer assim: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oséias ele fala de 3 dias que na realidade também são 3 períodos de tempo. Então esses 2 dias, o que é esses 2 dias, pastor? Os 2 dias, Daniel, eles correspondem a 2 períodos profetizados pelo profeta Isaías no capítulo 61, que vai dizer: o ano aceitável do Senhor, ou o dia que o Senhor nos fez, do Salmo 118, verso 24. Então esses 2 dias é o ano aceitável do Senhor, ou o dia que nos fez o Senhor. E depois vem um outro, que o profeta Isaías vai profetizar: e o dia da vingança Do nosso Deus. do nosso Deus. Então que dia e ano são esses? Presta atenção, aqui está a revelação. O primeiro dia é o período na qual nós denominamos como a dispensação da graça. É o período que nós estamos vivendo como igreja. É o período, é o ano aceitável do Senhor, é o ano do favor do Senhor para com a sua humanidade. E esse ano ele compreende da vinda do Senhor Jesus à terra até o arrebatamento da igreja. É o ano aceitável do Senhor, ou o dia que o Senhor nos fez. Quantos me entendem? O segundo dia, pastor, qual é? O segundo dia é o dia da ira, é o dia da vingança. Ela começa com a ferida de Israel no início do período da grande tribulação, e vai terminar com a cura da ferida no final da grande tribulação. É quando Jesus virá em socorro ao remanescente israelita, que se converterá. Então a nação de Israel, ela vai ressuscitar espiritualmente e vai viver diante dele para sempre. E esse ressuscitar é no 3º dia, que corresponde ao milênio, aonde eles vão ressuscitar para o milênio e viverão diante dele. Então são 3 dias. São 3 dias escatológicos que Deus está falando. Nós estamos vivendo o primeiro dia, o ano aceitável do Senhor, o dia que nos fez o Senhor. Eu e você temos o privilégio de viver esse primeiro dia, porque no segundo dia é dia de vingança, é dia de julgamento. Então existe aqui todo um preparo. Existe o primeiro dia, o segundo dia e o 3º dia. Israel vai ter que estar pronto para se encontrar, porque Deus vai descer para se encontrar com Israel. Outro ponto interessante, que eles precisavam lavar as suas vestes. Tem muita gente com a sua roupa espiritual suja. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro.
As nossas roupas espirituais precisam estar limpas. E você vai no livro de Josué, já estou finalizando, que foi o tema da consagração. Josué capítulo 3, verso 5. Josué diz para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Sabe por que as maravilhas estão escassas? Sabe por que nós não temos visto maravilhas que aconteciam no passado? Sabe por que a gente não tem visto? Porque o povo não quer santificação. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então repita comigo, tem que ter preparação. Não se encontra com Deus de qualquer forma. E eu quero finalizar nessa noite dizendo para que o nosso encontro com o Senhor não seja um encontro para julgamento, mas que seja um encontro para sermos coroados em glória. Aleluia. Glória a Deus. Para recebermos galardões da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos estar vigilantes. E precisamos estar orando para que esse dia não nos pegue de surpresa. Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Fique de pé.